Oi gente, quem fala é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago mais uma book tag pra vocês e a book tag da vez é leitor iniciante. Antes de eu responder as perguntinhas, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, pois por aqui a gente responde muitas tags, mas também traz resenhas, unboxing, enfim. Se gosta desse assunto, você veio ao canal certo e também faço convite pra você me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha, Scooby, também estou com Pets e Livros. E já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa book tag. Lembrando aqui que na descrição vou deixar as perguntinhas das tags. Também na descrição vai estar o vídeo da Ana Luísa, que foi quem criou essa book tag, então depois vão lá conferir. Agora chega de lenga-lenga e bora para as perguntinhas. Bom, no dia do leitor, em janeiro, eu encontrei essa tag e eu já respondi, dei um breve spoiler lá no Instagram, num post. Então, se você quer saber um pouquinho de antemão alguns conteúdos, vai me seguir nessas outras redes sociais. E eu respondi algumas perguntas, mas muitas eu deixei para responder aqui com vocês no YouTube. Então, bora para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é o gênero que te fisgou logo do início. E claro que é o romance. Não poderia ser outra resposta a não ser romance. Sim, eu lia muita fantasia, distopia, tudo que tava nessa vibe de 2010, 2011, eu lia muita fantasia, praticamente muitas fantasias mesmo, ou romances que envolviam o sobrenatural. Mas, dentre todos esses livros, o que se prevalecia era o romance, era algo que se destacava, principalmente os chick-lit, que eu já lia desde a minha adolescência, como a autora Meg Cabot, que me trazia muito esse contato com esse gênero. Então, desde a minha adolescência até a minha fase adulta, eu gosto muito de romance desde o início. E a segunda pergunta é o primeiro livro de uma autora ou uma autora queridinha. E o primeiro livro que me fez surtar pela Taylor Jenkins Reid foi Amores Verdadeiros. Gente, eu li esse livro em julho de 2021, nunca tinha lido nada da autora e eu surtei. Eu simplesmente na Black Friday seguinte desse tempo, eu comprei todos os livros publicados até então da autora, porque eu precisava. Li todos, ainda não. Mas o Amores Verdadeiros me conquistou e me fisgou. Não é um livro muito grande, ele tem as suas 285 páginas, mas a escrita dela é extremamente envolvente. Aqui a gente vai ter a Emma, ela está em um jantar com a família, com o noivo dela, super feliz, de repente ela recebe uma ligação que é do seu marido, falando que ele estava voltando para casa. E aí já deu um nó, e isso não é spoiler, porque a primeira página tá escrevendo isso. E aí o que acontece? A gente vai conhecer um pouco dos 10 anos atrás da vida da Emma, até chegar aos dias atuais, de como ela conheceu esse marido, desse grande amor da adolescência dela, do fatídico trauma que ela passou após um grave acidente que ele sofreu e que ele foi dado como morto e desaparecido. E ela fez toda aquela passagem pelo luto, se permitindo alguns anos depois conhecer outra pessoa, onde a vida estava seguindo e de repente ele aparece estando vivo. Então assim, é muito bom. Se você nunca leu nada da Taylor e não gosta muito dessa vibe hollywoodiana, da fama, que são aqueles outros livros da autora, esse aqui é uma super indicação. Bora para a próxima pergunta. E essa aqui é bem engraçada, que é um gênero que você disse que não leria, mas mordeu a língua. E sem dúvida é suspense / terror. Principalmente suspense. Gente, eu sou louca por filmes de suspense e de terror desde criança. Eu amo. Eu gosto mais de filmes de suspense e terror do que de romance. E era um dos meus gêneros favoritos de filmes e séries. No entanto, meio que eu tinha um pé atrás para ler esse tipo de livro, porque eu achei que não ia ser tão interessante como eram nos filmes. Porque muitas coisas, o sentimento, a música, o clima, o ambiente, né, para chegar até o clímax da história no suspense, eu achei que o livro não poderia chegar. E eu mordi a língua, porque desde que eu comecei, eu me permiti a ler esse gênero em 2021. O primeiro que foi A Mulher na Cabine 10, que eu li pelo Kindle Unlimited. Cara, eu vi
como era engraçado, porque os livros tinham sim o poder de me fazer sentir as mesmas sensações ao ver uma boa adaptação de um filme de suspense. Então, tem livros que eu li de suspense que me fizeram ficar vidrada, não conseguia largar o livro, que eu ficava com aquelas sensações assim de ansiedade quando eu estava assistindo um suspense, que eu tinha vontade de sacudir os personagens, falar: não vai pra lá, meu filho, não vai pra lá. Então, sim, eu mordi a língua e hoje, incrivelmente, eu leio muitos romances, mas eu sempre leio um ou outro suspense por mês e eu tenho muitos suspenses na minha estante. Aqui eu tenho 2 prateleiras e só no andar de cima é só suspense. Então, sim, praticamente 40% da minha estante está dividida em suspense. Então, é um gênero que hoje está predominando por aqui e que eu mordi a língua. Bora para a próxima pergunta. Aqui a próxima pergunta seria um livro que você não gostou, mas quando releu, amou. E, gente, eu não faço releitura. Então, não tenho como opinar para vocês um livro que eu não gostei e que eu reli. Mas, se eu fizesse uma resposta, seria ter dado oportunidade para uma autora, que seria a Colleen Hoover. Eu, retrasado, em 2021, eu li Um Caso Perdido e foi uma péssima experiência literária. Foi um livro muito traumatizante, cheio de gatilhos e que no final de tudo, pra mim, não fez sentido, principalmente o desfecho, a forma como os personagens lidavam com as situações. E aí eu deixei ela de escanteio e eu fiquei muito decepcionada porque eu já tinha alguns livros na estante comprados que eram muito hypados. Mas aí em 2022 eu dei uma chance pra ela, li Assim que Acaba, bem como a segunda chance e eu amei. Então assim, livros que eu reli? Não, mas uma autora que eu dei uma nova oportunidade, aí seria Colleen Hoover. Bora pra próxima pergunta. A primeira indicação literária que você leu e até 2021 eu não sabia da existência do Booktuber, do Bookstagram, não conhecia nada, não conhecia nenhum perfil literário, gente. Eu fiquei, meu Deus, por que eu não te conheci antes, youtuber dos livros? E um belo dia estava eu fazendo ovos de Páscoa, vendo coisas de papelaria, e aí a Ju Barcelos do Desaniversários apareceu pra mim e ela estava falando sobre um romance maravilhoso que foi Teto para Dois. E no mesmo dia, que eu vi a resenha dela, eu comprei o e-book e eu li e eu amei. Dei 5 estrelas, favoritei. E eu quero muito fazer a releitura desse livro nesse ano, principalmente porque vem a adaptação aí, filmezinho pra gente. Então é isso. Sim, amiga, você foi a primeira booktuber da minha vida que me influenciou e que me fez gastar meu dinheirinho. E não só esse, como muitos outros. Bora pra próxima pergunta. E a próxima é o primeiro livro que você deu de presente pra si mesma. E aqui eu venho trazer o primeiro box. Não foi o primeiro livro que eu comprei, mas sim o primeiro box, que foi Jogos Vorazes, quando eu estava, sei lá, com 18 anos, há 10 anos atrás. Esse box aqui eu comprei porque eu vi Jogos Vorazes no cinema e eu fiquei surtada quando eu descobri que existia livros e aquele filme. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso esperar mais um ano pra saber o que ia acontecer no segundo e mais um ano pra acontecer o que ia acontecer no terceiro. Eu queria saber o que ia acontecer todo. Aí eu fui na livraria, paguei caro que é um raio, porque tava super na hype, essas distopias na época e com o lançamento do filme bombando. Paguei um rim e eu comprei na livraria porque eu não sabia da existência da senhora Amazon. E eu acho que até 10 anos atrás também muitas pessoas não compravam pela Amazon. Então sim, esse foi o primeiro box que eu me dei de presente num ato que eu precisava. Eu não conseguia, eu vivia 90% do meu tempo pensando no filme e eu queria saber o que ia acontecer com os personagens. E eu li toda essa trilogia em menos de 4 dias. Eu simplesmente surtei. Eu acho que entrei em umas férias de inverno logo após a compra, ou foi de verão, eu não me recordo. Eu só sei que eu li numa semana só esses 3
livros. E não, eu não quero ler o 4º volume, que é um spin-off, que é antes desses, porque eu detesto quando os autores fazem isso. Eu acho que a história fechou muito bem, casou muito bem, terminou muito bem, e aí anos depois eles trazem outro livro que se passa no mesmo universo, e assim, gente, já deu. Não quero estragar minha experiência e a minha memória afetiva que eu tenho sobre esse box. Bora para a próxima perguntinha. E a próxima e penúltima pergunta é o livro que te fez gostar de ler. E aqui eu vou trazer Crepúsculo. Não, gente, o Crepúsculo não foi o meu primeiro livro que eu li, que eu amei, tá? A minha história com a literatura começou desde que eu aprendi a escrever e ler. Desde meus 4 anos de idade, meus pais me incentivavam muito com histórias em quadrinho, aqueles livros de ilustração. Meu pai, inclusive, era vendedor ambulante. Ele vendia esses livros, essas coletâneas que antigamente as pessoas vendiam em porta. E aí ele sempre ganhava um ou outro, eu li, devorava. E eu era uma pessoa tipo Matilda, porque eu era uma criança que ia na biblioteca. Gente, eu já tinha cadastro na Biblioteca Pública do Estado desde os meus 9 anos de idade. E antes disso, eu li os livros da biblioteca da escola. E aí, quando eu já tinha lido quase todos os livros disponíveis, eu fui para a biblioteca maior, que ficava uma quadra do meu colégio. Então, assim, gente, eu lia muitos livros antes de ter lido Crepúsculo. Crepúsculo eu li acho que em 2009 ou foi 2008. Eu estava, acho que com 12 anos de idade ou 13, não me recordo. Eu lembro que eu estava na 8ª série. E aí eu vi uma amiga comentando sobre esse livro. E aí eu vi que ia virar filme. Eu vi o trailer. E quando eu vi o trailer eu falei, não, eu preciso ler esse livro. Eu li o livro, vi o filme com a minha irmã, logo depois peguei emprestado o livro da minha amiga. Até hoje eu não tenho o 2º livro dessa série, porque eu li emprestado. Mas por que eu quis colocar esse livro como a pergunta? Porque eu acho que foi um livro que me marcou na questão de, tipo, foi o primeiro livro que eu quis virar à noite lendo, foi o primeiro livro, assim, que eu quis ler numa sentada só, foi o primeiro livro que me fez conhecer muito o potencial da imaginação por ser uma fantasia, e foi um livro que eu fiquei fanática. Literalmente eu fiquei fanática. Eu fui ver a adaptação, eu fiquei louca pelas músicas, pelos personagens, eu queria consumir tudo que envolvia esse universo, ao ponto de que depois de ter lido Crepúsculo, eu li outros livros como A Mediadora, como Para Sempre, eu li alguns, a série Rush. Então, me introduziu nessa série da fantasia, do romance meio, né, sobrenatural, mas foi livros que me marcou, porque eu lembro até hoje eu sentada na cama lendo esse livro e não conseguindo parar de ler, gente. Eu tive que parar para ir pro coral e depois eu voltei e não consegui largar. E eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li que tinha mais páginas, porque esse tem 300 e poucas páginas, quase 400, então assim, é o meu queridinho, o meu xodó, não falem mal de Crepúsculo pra mim. Li toda a série, amo toda a série? Não. Pra mim, poderia ter ficado só com Crepúsculo, que teria sido perfeito, porque a última cena aqui daria um ótimo desfecho pra essa história. Gostei da continuação. Eu acho que o livro que eu mais fiquei entediada foi com o último, principalmente da guerra que era pra acontecer, do que foi me vendido, e não rolou, né? Não rolou. Então, bora para a última pergunta. Uma leitura recente que te fez lembrar por que se tornou leitora e foi A Razão do Amor, da Lee Hasselwood. Foi o mesmo sentimento ali com o Crepúsculo, um livro que eu não conseguia largar de ler, que me fez dar boas gargalhadas, que me fez dar várias anotações, refletir sobre muitas coisas. Mesmo lendo um livro de romance, me fez refletir. Então, parem de julgar os livros de romance. Não são só água com açúcar, e para passar bons momentos, alguns deles nos faz ter algumas mensagens mais profundas. E esse livro, sem dúvida alguma, é um queridinho e já saiu resenha aqui no canal, vou deixar no card de informações. Então é isso, gente. Essas foram as minhas perguntas da Book Tag Leitor Iniciante. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar as suas respostas aqui. E esse é o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!